Estado é uma palavra que provém do latim status, que era empregada pelos romanos para designar uma série de atributos inerentes à personalidade. Nesse sentido, o status seria a soma de qualificações da pessoa na sociedade hábeis a produzir efeitos jurídicos. Seria, portanto, um modo particular de existir da pessoa. Numa visão mais moderna, numa definição mais atual, nós podemos entender o Estado como uma situação jurídica que reúne qualificações da pessoa hábeis a produzir efeitos jurídicos. Percebam que não é toda e qualquer característica, qualificação da pessoa que será considerada na formação desse status. Apenas aquelas qualificações hábeis a produzir efeitos. E essas qualificações são reunidas pela doutrina em 3 grupos denominados de estado individual, estado familiar e estado político. O estado individual diz respeito aos aspectos e às particularidades de construção orgânica da pessoa. São fatores que poderão influenciar na capacidade civil dela. Nós temos como exemplo a idade, a saúde mental, a cor, a raça. Mas isso, pessoal, de um modo geral, porque no ordenamento jurídico brasileiro nós não podemos individualizar as pessoas, discriminar as pessoas em razão de sexo, em razão de raça, em razão de deficiência mental. Agora, a idade e o fator psicológico, estes sim são atributos pessoais que poderão influenciar na capacidade civil, sendo ela considerada absolutamente incapaz, relativamente capaz ou plenamente capaz, a depender desses atributos que ela ostente. O estado familiar diz respeito aos aspectos da pessoa posicionada num grupo social, num grupo familiar. E aí percebam que nós temos 2 vínculos jurídicos que poderiam alterar esse estado. O vínculo do matrimônio, pelo qual a pessoa pode ser considerada solteira, casada, viúva ou divorciada. E outro vínculo seria o parentesco, onde ela é posicionada em relação a outra pessoa, sendo pai, filho, irmão, cunhado, genro, enfim. São os vínculos que decorrem da consanguinidade, decorrem de uma determinação legal ou decorrem da afinidade. Por fim, nós temos o estado político, que seria o posicionamento da pessoa na sociedade política. Neste caso, ela pode ser um nacional, nato ou naturalizado, ou então um estrangeiro. Todos esses conceitos estão previstos no artigo 12 da Constituição Federal. Embora se faça uma abordagem do Estado nessas 3 ordens, é importante deixar claro que o Estado é uma situação una e indivisível. O Estado é um atributo que individualiza a pessoa natural. Então é importante que a gente perceba que, da mesma forma que eu não posso ostentar mais de uma personalidade, eu não posso ostentar mais de um estado civil. E aí, nessas 3 ordens, eu posso ser identificado por cada uma delas, mas desde que não haja uma incompatibilidade interna. Por exemplo, eu não posso ao mesmo tempo ser solteiro e casado. Eu não posso ser ao mesmo tempo nacional e estrangeiro. Não posso ao mesmo tempo ser capaz e incapaz. Mas envolvendo as 3 ordens, é perfeitamente possível se falar num nacional, casado, capaz. Por fim, além dessa característica da indivisibilidade, é importante a gente se lembrar que o estado é um atributo da personalidade e, como tal, é indisponível, sendo, portanto, irrenunciável,
sendo inalienável e, por fim, imprescritível. Ninguém ninguém perde um estado ou adquire um estado em razão da prescrição, em razão do uso ou do desuso prolongado no tempo. Pessoal, para encerrar esse vídeo, a gente conclui que, assim como o nome e o domicílio, o estado também é um elemento individualizador da pessoa. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, mande para a gente e vamos juntos buscar essa resposta, ok? Até mais!